Olá, Olá, já estava te mil vendo. desculpas, mil Não, não tem que pedir desculpas. desculpas, não. Não Olha, mesmo. graças a Deus deu tudo certo. Tá tudo bem? Sabia que ia dar tudo, É, graças a Deus. não, essas coisas acontecem, né? Mas é assim, é difícil controlar o inesperado, né? É, Mas e tudo bem. controlar a nossa ansiedade, nosso É, coração, acho que é né? o pior. É. É, Mas olha só, sem vamos fazer dúvida. assim. Eu vou entrar agora com um videozinho que tem da casa e logo depois que acabar esse vídeo eu vou entrar, fazer a oração, ler a página, fazer a oração e te Isso. chamo. Quando eu te chamar, eu já Ok. vou direto botar a sua imagem e aí você vai falar o tempo que você quiser, o que? Uns 50 minutos, uma hora. Pois é, até que horas eu tenho? Você tem até às 11, 11h05. É porque a gente vai começar atrasado. Até uns 10 minutos, 11h10, você pode. Não, mas acho que até 11 horas a gente dá conta. Eu vou botar Tá outro ótimo. telefone aqui, Laila, para Isso, para seguir. eu, para eu seguir o horário. Isso, tá Tá? ótimo. Aí, no final, você prefere já fazer a oração final ou prefere que eu volte e te chame para fazer a oração final? Ah, seria bom. Que aí Tá, mesmo você já vai voltando, que aí é bom que eu vou me isso, norteando com o tempo. tá. Aí eu vou fazer o Tá? seguinte: quando você finalizar, você já aí vamos finalizando, você fala isso, e aí eu entro. Eu entro, agradeço, e aí peço para você fazer a oração final. Pode ser? Pode, eu vou fazer a oração final iniciando com a leitura de um poema. Ah, que legal. Ótimo. A Tá gente lê bom, o então. poema e eu encerro com a oração. Laila, Tá legal. agradeço a Eu é que você agradeço imensamente. que eu consiga assim corresponder Sempre, dignamente, né, ao que vocês esperam. Mas enfim, sempre, cá sempre. estamos, à disposição Vamos lá, sempre. então, tá? Vou tentar entrar aqui, você Vamos. fica aí no aguardo de chamar, tá? Ok. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz crescer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor. Acenda
Olá, bom dia. Não sei se vocês estão me escutando, nós tivemos um probleminha aqui. Não sei se alguém puder falar aí, curtir, se estão escutando mesmo ou não. Porque eu estou sem saber. Vou perguntar aqui online o que está acontecendo. Por favor, se alguém puder dar um ok aí para a gente, dizer que estão me escutando. Para a gente poder continuar, para dar início à nossa palestra. Está sem som a imagem? Bom, deixa eu olhar aqui. Ver se agora vocês me escutam. Ainda está sem som, sem imagem? Vamos lá. Se alguém puder falar. Kátia, eu estou tentando, eu não estou conseguindo. Estou tentando aqui. Quando sair a imagem e o som, você me avisa, por favor. Você está me ouvindo aí, Olívia? Eu não estou conseguindo Sim, acessar. perfeito. Não, mas lá no Perfeito. Face, tá bom? Não sei, eu estou olhando só aqui. É o que eu consigo ver. Ah, Eu também tá. não sei mexer em várias coisas ao mesmo tempo. Entendi. Estou tentando Eu aqui. estou sendo mais limitada para eu não correr riscos. Tá, tudo bem. Então, aguarde ainda um minuto. Nós estamos Ok. atrasados, mas vamos conseguir, tá bom? Não há Vamos lá. Tira do público. E agora, vocês conseguem me ver? E agora, vocês conseguem me ouvir? A senha do SEAC é 25/12/139, né? SEAC é 25/12/139, não é isso? Para saber se está tudo certo. Alguém me vê? Aí no SEAC? Nada. Olívia, eu vou ter que desligar e ligar novamente, porque não está entrando lá no Facebook, sem tá? Já problemas. te mando Não novamente o link, tem, tá? não tem problema. Estou à disposição. Obrigada.
Olá. Alguém, por favor, pode me dizer se estão me escutando? Eu estou tendo alguns probleminhas. Juju, estou vendo aqui que você deu bom dia. Você está me escutando, Juju? Escutando sim, alguém falou escutando sim. Só para a gente dar continuidade, eu preciso saber se vocês estão escutando, que para mim não aparece, e aqui no meu Facebook também não está muito legal. Se vocês puderem, para a gente dar início. Estamos tendo... Está sem som e imagem. Bom, gente, eu vou desligar e ligar novamente. Vocês me perdoem quem estiver escutando aí, é porque realmente a gente está tendo problemas aqui. Vou tentar desligar novamente e vou reiniciar. Juju está escutando e vendo? É isso, Juju? Ó, que bom, algumas pessoas estão me escutando. Bom dia para vocês, né? Nós estamos tendo problemas aqui, mas já já a gente conserta. Só ter um pouquinho de calma. Eu vou tentar ligar para a palestrante, que a palestrante não está comigo aqui. Ela desapareceu aqui da nossa sala. Oi, Oi, Laila. Falar aqui, oi. Bom, eu vou dar início. Algumas pessoas estão dizendo que está ok. Eu vou dar início, eu não sei se estão todos. Eu vou até perguntar pela última vez aqui, se estão todos me escutando. Ok. Vamos lá para a gente dar início.
Que ruim essa sensação da gente ter, não sabe se está ao vivo, se não está, É, se mas está é um todo mundo aprendizado, vendo. Laila. A É, gente está verdade. aprendendo para o futuro. Agora vai ser assim, né? Eu É, falava ontem sobre isso. Quando a gente lê André Luiz, que a gente vê que eles, às 6 horas, né, horário do Ângelus, é. que aparece uma tela, enfim, e aparece o mentor daquela colônia, aquele governador da colônia que faz a oração, enfim, as orientações. A gente vê que a gente vai ter que se acostumar, né? Nós temos, Esse é né? o mundo Agora real. nós somos obrigados agora, né, nesse momento, a nos Mas a gente vai. reinventar. Mas é uma oportunidade divina para a gente se preparar para lá, né? É, Sei nem lá como é está que eu tô. anos-luz na frente, está ótima. Ah, aqui. Estou só esperando alguém responder. Alguns já escutam e outros não. É engraçado isso. Então, Juju, então só me dá a última palavra aí, que você que vai nortear a gente. Você está ouvindo e vendo, é isso? Escreve para a gente aí, Juju. Que a Jussara está aqui no chat, A Jussara dizendo Balestieri. isso, nos dizendo Ah, se está escutando ou não. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. ela é um dos amores da minha vida. Ela foi minha professora quando eu era pequenininha. Acho que foi professora de todo mundo, né? Sim, mas ser sua professora, tudo bem, mas ela foi minha. Ela era Ih, muito não fala assim novinha. não, que isso depõe contra, né? Porque Não, ela diz era a muito idade. novinha. Ela É, era muito muito novinha. nova. Era a primeira, quarta série que eu estudava, então, muito novinha. Muito mesmo. Bom, então, olha, eu vou começar e vou pedir perdão a vocês se vocês não estão conseguindo, alguém que não está conseguindo, e também a você, Olivia, desse Não tem desse problema. percalço todo aqui que a gente está vivendo, tá? Mas eu vou iniciar por causa da hora também, já tem 15 minutos, e eu Isso, vou. Vamos lá, que Deus nos abençoe, né? isso. Bom, eu vou começar lendo aqui a Semente de Felicidade, de Lorival Lopes. Vou abrir uma página. Vamos, acorde. Eles são 132. Vamos, acorde. Você não é derrotado, não incapaz. Não se entregue. Levante-se. Você tem mais força sobre a dor do que ela sobre você. Compreenda, a dor nasce da sua maneira de pensar. Eleve o pensamento, apague o pessimismo. Pense na vitória, na paz, na alegria. E tudo vai melhorar. Você é capaz, confie. O imenso poder de Deus está alojado em você, pronto a se manifestar. Então vamos fazer a nossa oração. Jesus amado, luz de nossas vidas, que o Senhor possa estar conosco hoje, neste momento em que a nossa casa virtual do amor e do Centro Espírita Amor e Caridade está abrindo suas portas para mais uma palestra. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste domingo de sol, para escutar mais um pouco do seu Evangelho, mais um pouco do seu amor, Senhor. Que a nossa amiga Olívia possa estar sendo intuída, tranquila pelos nossos amigos espirituais, para que ela possa fazer uma palestra maravilhosa e que nós, aqui do outro lado, possamos estar atentos para aprender e apreender mais um pouco desse estudo. Fique conosco, hoje e sempre, e assim seja. Olívia, está com você a palavra, tá? Seja muito bem-vinda à nossa casa virtual, tá? Do Centro Espírita Amor e Caridade, e que o Jesus te acompanhe. Ok. Obrigada. Sou eu quem agradece a honra dessa oportunidade, mais uma oportunidade bendita de estarmos aqui numa linda manhã de domingo, porque o sol resolveu nos ofertar com a sua presença que aquece, que ilumina, que brilha, fazendo com que a nossa vida se torne mais feliz ainda. Então eu agradeço ao Centro Espírita Amor e Caridade, através, primeiramente, do Cássio, que entrou em contato, que fez a agenda comigo, o carinho, a dedicação, a Laila, né, jovem tão querida, que
que está hoje, tive a honra, né, de estarmos juntas hoje, e ela está administrando o trabalho da manhã. E o agradecimento à Dona Eulália, por todo sempre e para sempre. O carinho, a gratidão que a gente tem a essa figura ímpar do nosso movimento espírita cabo-friense e da região, do Estado. Ela é tão grandiosa, ela é muito maior que tudo isso, mas a gente limita, porque pela nossa própria limitação também, mas agradecer imensamente esse legado maravilhoso que ela está deixando e que todos do Centro Espírita Amor e Caridade, ao longo dos seus anos de vida, estão construindo e deixando para a posteridade. Nós vamos falar hoje sobre o Cristo Consolador, né, o Consolador prometido. E por isso, mais especificamente nessa manhã, a gente agradece a essa casa que nos convida, assim como a gente agradece e parabeniza todas as casas espíritas, a todo o movimento espírita, pela força do trabalho, pela união, pela consciência de que esse saber, esse conhecimento que nos chega, que é tão libertador, que é tão consolador, especialmente nesse momento que estamos passando de transição planetária e agora, especificamente nesse momento pandêmico, que esse conhecimento possa, através do nosso exemplo, do consolo que a gente leva aos aflitos pela doutrina espírita, transformar um pouco desse cenário. E é isso que a gente vai refletir um pouco na manhã de hoje. Lá no 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec organizou toda uma estrutura de textos e de conhecimento sobre o Cristo Consolador. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele introduz com uma mensagem de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, em que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente para um pouquinho aí. Quem são os aflitos? São aqueles que estão nesse momento com dores, com perdas, com sofrimentos, com inconsistência de fé, com medo, temerosos, com grande peso. Aflitos e os sobrecarregados são aqueles que nesse momento carregam pesos que eles acham que não podem suportar. Que esse medo, essa incerteza, essa falta de confiança e desconhecimento levam muitas das vezes a que sejam tomadas atitudes pela fragilidade. Atitudes essas que trarão consequências, se forem atitudes não coerentes com as leis divinas, trarão resultados, consequências ao longo de muito tempo. E ele continua: aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele classifica as pessoas que serão abraçadas pelo Cristo Consolador. São os aflitos e os sobrecarregados. Não são eles, somos nós. Somos nós que estamos aflitos. Somos nós que reclamamos por poucas coisas. Somos nós que nos desesperamos por poucas coisas. A desesperança ambienta a nossa vida ainda. E a sobrecarga, que muitas das vezes a gente acha que não vai dar conta, que tem um peso maior, do que a gente possa suportar, que está sendo cuidado o tempo todo, mas não está vendo, não está alcançando esse cuidado. E aí ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repousos para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, vamos referenciar a responsabilidade, o jugo, o sofrimento que o mestre viveu em vida. Nós não sofremos a dor que ele sofreu, nós não temos a responsabilidade que ele teve e tem. Então vamos observar o jugo que ele viveu.
E aprender que sou brando e humilde, com todo aquele sofrimento, ele é brando, ele é humilde, ele é confiante, ele tem fé. E acharei repousos para vossas almas. Então, o que significa isso? Vai manter distante a desesperança. Vai trazer a fé, uma fé que fortalece e que nos mantém serenos, tranquilos. Não relaxados, não entendendo que isso que não é importante. Sim, é dor, é agonia, é sofrimento, é importante. A dor dói. O sofrimento agonia a gente. Nos faz tomar atitudes impensadas, trocar os pés pelas mãos, como falamos comumente. Mas nós temos que compreender, respirar calmamente, porque vai passar. Vai passar. Tudo vai passar. A gente vive cotidianamente como se vivêssemos num eletrocardiograma. Ora, estamos numa situação mais confortável, ora, a dificuldade vem. Até para nos mover a sairmos da condição de fragilidade, de entrega, de apatia, de sermos mornos, para uma condição de proatividade, de atitude, de mudança de comportamento, de mudança de pensamento, tentando transformar esse momento de sofrimento em um momento educativo, em momento que nos modifica, que faz com que a gente repense de uma forma diferenciada. E aí vem João, logo a seguir no Evangelho, depois de uma explicação, vem João e diz para a gente, capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, isso significa, vamos ouvir o que o Mestre disse e vamos reter conosco. Vamos reter conosco, porque é bom. E rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador. Porque naquele momento, Jesus tinha partido. E os discípulos estavam desesperados. O que fazer? Como que eu vou continuar sem o Mestre? Ele falou, calma. Calma todos. Eu vou rogar ao Pai. O Pai é de infinita bondade, infinita justiça. E ele vai encaminhar outro Consolador. Que, como o título do capítulo do Evangelho diz, é o Cristo Consolador. Mas não Cristo fisicamente voltando à Terra. São os ensinamentos divinos que Jesus, naquela época, trouxe para nós, mas que a gente não compreendeu na sua totalidade, ou que ele não pôde trazer ainda, porque naquela época nós não tínhamos ainda a possibilidade de compreender com largueza esses ensinamentos. Então ele falou, calma, eu vou voltar. Vai, espalha o meu evangelho, espalha a boa nova, que no momento eu vou voltar, porque aqueles discípulos estavam desesperados, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Espírito de verdade, os ensinamentos do Mestre, o Mestre, através das palavras, as verdades do universo, as verdades divinas, naturais, através da figura amorosa, meiga, parceira de Jesus. E ele diz, vocês vão conhecer, porque ficará em vós. Então isso traz para a gente uma clareza, e esse mesmo evangelista diz, né, lá em capítulo 14, versículos 25 e 26, logo após essa citação, eu vos tenho dito essas coisas enquanto permaneço convosco. Então Jesus falou isso estando presente, falando diretamente aos seus discípulos. Mas o Paráclito, que é o mentor, o defensor, o protetor, o Santo Espírito, que o meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. Então, olha só, se naquela época poucas pessoas tinham acesso à leitura e à escrita, se Jesus não escreveu nada, ele precisou de alguns daqueles chamados evangelistas para fazer essas escrituras.
para registrar. Só que eles registravam, alguns conviveram, outros não, conviveram do que ouviram, e segundo a sua possibilidade de capacidade de conseguir condensar em escrita o que foi dito. Então, quando ele diz, vos ensinará em meu nome, porque isso são as palavras do mestre que vão vir de uma forma mais clara, mais fácil, de fácil compreensão. E eu acho muito prudente quando a gente fala, estuda o Cristo Consolador, principalmente agora, para a gente ter certeza, nós espíritas, do grande consolo que a gente tem nas mãos, do grande consolo que a gente recebe o tempo inteiro. Há alguns dias fazia o estudo na nossa casa espírita, que são os trabalhadores de Jesus, e eu falava sobre isso, que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma doutrina altamente consoladora. Consoladora por quê? Porque ela explica para nós o que Jesus não pôde explicar à época, clarifica o que ele falou por parábolas, de formas alegóricas, de uma forma mais clara, mas principalmente porque traz à luz de todos nós encarnados, ainda vivendo numa realidade muito materialista, o mundo espiritual. Para a gente ver a realidade que somos, espíritos que somos. Então fica mais claro da gente entender, quando passa por uma agonia, por uma aflição, quando a gente sabe, compreende e entende que existem aflições anteriores. O Evangelho fala isso. Aflições desta vida, que muitas das vezes o que nós sofremos foram ocasionados por atitudes dessa própria vida ou em atitudes oriundas de outros momentos espirituais, de outras experiências reencarnatórias. Então, quando a gente toma consciência disso, é uma tomada de consciência. Fica mais claro para a gente entender que nós não estamos perseguidos, que nós não somos bonzinhos, que nós não somos, né, tão generosos como a gente acredita ser, como a gente pensa ser, e como a gente se acha muitas das vezes, né? Como a gente se acha. Então, na verdade, a gente vê que a gente é uma estrela matutina, nós somos. Eu ouvi essa música, fiquei tão emocionada com a abertura do vídeo do Amor e Caridade, né? Nós somos, nós somos luz, que insistimos em viver materialmente. Então, quando a doutrina espírita diz para a gente que a gente, ela consola, porque ela dá para nós, humanidade, o conhecimento das dúvidas milenares. Né? Quem somos? Os espíritos respondem a Kardec. Foram criados simples e ignorantes. Então, nós somos espíritos criados simples e ignorantes. E que viemos, ao longo dessas nossas vidas, aparando as nossas arestas, avançando, progredindo. Então, nós sabemos de onde viemos. Não fomos frutos do acaso. Isso dá um consolo. A gente tem pai, a gente tem DNA, a gente é de alguém que cuida da gente. Não somos frutos do acaso. Outra pergunta: para onde vamos? Vamos percorrendo as sucessivas vidas, nas sucessivas possibilidades planetárias. Para quê? Aprendendo, ensinando, amando, perdoando, nos perdoando, amando. E nessas sucessivas idas e vindas, nós vamos aprendendo. E vamos amando mais. E vamos aprendendo a dizer que amamos e a viver esse amor. Como Jesus falou, amai como eu vos amei. Nós vamos seguindo cada vez mais os exemplos do Mestre. E para onde vamos? E o que fazemos na Terra? O que nós fazemos na Terra? Também não fomos frutos do acaso. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas para chegarmos à luz, para sermos espíritos crísticos, que em algum momento vão contribuir com toda a construção, né, com a parte de construção desse grande universo, que não cessa de surgir, de nascer. Porque Jesus falou
Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então nós vamos ser trabalhadores sempre, sempre. Quem lê todos os livros de André Luiz, a gente vê, né, qual a quantidade de espírito, a qualidade daqueles espíritos que vão contribuindo em menor ou em média escala com a construção de um mundo melhor, de um planeta melhor, de almas menos sofridas, que vão tirando dos sofrimentos essas almas, trazendo para a luz. O próprio André Luiz é um exemplo vivo. Então fica muito mais claro a gente compreender o sofrimento, porque nós sabemos quem somos, o que fazemos na Terra, de onde viemos, o que fazemos na Terra e qual a nossa missão, né? Qual a nossa função na Terra. Porque muitas das vezes há desesperança porque a gente acha que se parte do nada, que a gente não tem sentido, que não tem o que fazer, que a nossa missão não é nada, que somos nada. O dia que nós compreendermos as palavras do Mestre, vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que eu faço e muito mais. Isso dá um gigantismo na gente, porque nos faz retirar das ruas, nos retira da sarjeta, nos retira da reclamação, nos retira desses movimentos de sofrimento que nós impomos em nós mesmos e que, consequentemente, impomos a quem convive conosco. Então, na verdade, o compromisso do Consolador é com a verdade, o ensino de todas as coisas, que eleva a condição de uma nova revelação, que nós compreendemos na doutrina espírita, que é a terceira revelação. A primeira Moisés, a segunda Jesus e o Cristo Consolador que veio vivificar os exemplos e as palavras de Jesus. Tornar essas palavras em ação concreta, em vivência no bem, em vivência transformadora, nossa, interna e transformadora de quem convive conosco e da sociedade, né? E, na verdade, o Espiritismo, ele procede de espíritos sábios e bondosos, num verdadeiro derramamento de amor para nós, humanidade. E ele preenche integralmente essas condições que eu já até falei anteriormente, né? Nos lembra o que Jesus nos ensinou, ensina muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente à época e consola os que sofrem, os que estão deprimidos. Na verdade, é uma revelação cristã, né? Que veio sucessiva à revelação mosaica e sucessiva à revelação de Jesus, do Mestre Jesus. Já houve uma mudança muito grande do olhar, do paradigma, do conhecimento que Moisés trouxe, uma época muito mais dura, com leis muito mais rígidas, para a chegada do Mestre, que é puro amor, que já faz com que a gente se sinta fortalecido, que quebra barreiras sociais, no sentido em que ele acolhe mulheres e homens com a mesma igualdade, que acolhe aqueles mais sofridos e que em nenhum momento se coloca contrária ou contrário às ordens, às normativas, às legalidades daquele momento. Que é quando ele diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele não coloca em nenhum momento em xeque ao domínio da época, mas ele traz um outro olhar. Ame o próximo. Não queira para ele o que você não quer para si mesmo. Né? Então ele traz um avanço, e quando vem a doutrina espírita, que revela para a gente, ou melhor, traz revelações dos espíritos, que são essas almas generosas, que trouxeram para a gente, em todo o campo do planeta, de diversas localidades, o mesmo ensinamento, comprovando serem verdadeiras essas palavras, isso nos traz uma certeza e um consolo muito grandes. Uma certeza e um consolo muito grandes.
Desculpa, tomara que estejam assistindo. Caiu por algum motivo. Perdão. Então a gente vê que várias foram as razões para que o Cristo se comprometesse lá atrás, quando ele ainda estava aqui conosco, com a chegada do Cristo Consolador. Porque ele falou, ele deu esperança àqueles corações e ele não podia desanimá-los, porque ele tinha uma missão grande, que era levar aos povos, que era levar a toda aquela região, aquela comunidade, o conhecimento de Jesus e transformar aquele contexto social, histórico, político, né, humano daquela época e religioso também. E aí Kardec, lá em A Gênese, diz para a gente que foram 2000 anos de fermentação e criminosas deformações da mensagem cristã. E a gente para refletir um pouco sobre isso também. Porque quantas vezes, inclusive tem um capítulo inteiro aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para a gente da estranha moral. Porque Kardec seleciona algumas passagens do Mestre que causam um estranhamento, traz para uma reflexão à luz da doutrina espírita, fazendo com que a gente veja que o que ocasionou tudo isso foram algumas questões, foram as interpretações tendenciosas, as interpretações limitadas pela ignorância, pela própria limitação vocabular, a própria língua. Vamos convir que a língua em que foram escritas os escritos sagrados, até chegar à língua portuguesa, nossa língua atual, ela sofreu mutações. Até porque a nossa língua ela é plena de palavras, né? Um campo vocabular muito maior do que a língua anterior. Então, houve, sim, uma transformação tendenciosa, ou por intenção, ou por desconhecimento, na interpretação dura com o texto, né? Perfazendo aquela máxima de que a palavra mata. Nós temos que compreender o espírito da mensagem. Muitas das vezes, né, a história da humanidade nos trouxe a vivência muito dura da palavra, das palavras do Mestre. Quase que um olho por olho, dente por dente. Né? Não compreendendo que a gente não tem que ler a palavra. Nós temos que compreender o contexto e tentar trazer para a nossa vivência o que Jesus faria, o que Jesus pensaria, o que Jesus diria naquela condição. Que é isso que a gente tem que compreender. É trazer essas palavras e compreender como que nós viveríamos isso, né? Como que nós sentiríamos isso, né? É ler com o espírito e não com o corpo, não com a matéria, mas com a vivência espiritual. O que isso me faz, né? Será que Jesus faria isso? Em qual parte que está escrito que a gente tem que matar aqueles que são diferentes, que nós temos que segregar aqueles que pensam diferente? Se Jesus vivificou para a gente o tempo inteiro, o convívio com o diferente, trazendo para a gente a exemplificação própria de que somos diferentes, né? De que precisamos respeitar as individualidades. E aí, quando Kardec traz isso, né, mostra para a gente, confirma que a doutrina espírita, ela simplesmente conclui, completa para nós o que esse Paráclito, anunciado por Jesus, já dizia. Por ele ser esse mentor, esse defensor, esse protetor dos conhecimentos, né? E aí Kardec ainda continua dizendo que o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos de toda a gente, pois fala sem figuras e sem alegorias, e levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, trazendo a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem. Então vamos lá, por partes. Vem abrir os olhos e os ouvidos. Vem dizer, olha, não é exatamente o que está escrito aqui, mas nós temos que compreender na vivência espiritual. Nós temos que compreender como espíritos que somos, que já trazemos uma mala de vivências, de experiências, e que continuaremos ainda vivenciando e corrigindo as nossas dificuldades. Ele levanta o véu intencionalmente lançado. Por quê? Porque à época não tinha condições deles compreenderem
o mundo espiritual. Mas Jesus não deixou de falar. Ele não deixou, porque ele fala de encarnação, são várias as citações evangélicas em que Jesus fala da reencarnação. E que, por alguma interpretação tendenciosa ou por uma transmutação linguística, foi retirada a palavra reencarnação, que consola, Porque é muito difícil a gente compreender tanta diferença de vida de um ser humano para o outro, de uma família para outra, e a gente compreender que é uma vida só. Deus não pode ser justo se ele não der as mesmas condições. E quando a gente estuda a doutrina, a gente vê que ele deu sim as mesmas condições. Fomos criados simples e ignorantes, todos iguais. Ofertadas as condições de caminho, de afeto, de acolhida, porque, como já disse, não estamos sós. Todos temos um espírito protetor, que já esteve com a gente antes de aqui estarmos e que vai continuar um pouco conosco após o nosso desencarne, cuidando de nós. Todos temos. Então, não existe diferença da criação. A diferença é construída por nós, que escolhemos caminhos diversos. Então, levanta o véu sobre certos mistérios, trazendo consolação. Exatamente. Suprema aos que sofrem. Por conta disso. Porque explica para nós exatamente por que sofremos. Por que sofremos. E aí, se de um lado o Espírito de verdade se apresentava aos homens, que é o Espírito de verdade? Alguns informam ser Jesus, que governou, que governa o planeta, que governou diretamente a vinda da doutrina espírita. Porque não instituiu uma religião. Ele desvendou os ensinos, as leis divinas, os ensinos que são universais, para o momento em que a humanidade já estava numa condição de maturação, de começar a compreender. Vamos afirmar que tínhamos condições de compreender, porque aqui ainda estamos estudando, tirando dúvidas, e assim vamos continuar durante muito tempo. Mas no momento em que a humanidade estava começando a ter condições de compreender esses ensinamentos. Então, o Espírito de Verdade se apresentava aos homens. E, por outro lado, Kardec se colocava a postos, à frente de criaturas espiritualizadas. Ele se colocava como uma pessoa que estava se oferecendo, que aceitou essa grandiosa missão, junto a criaturas espiritualizadas. Quem eram essas criaturas? Os médiuns da época, que gentilmente também se ofertavam, ou melhor, as condições, os levavam a esse trabalho, os estudiosos da época, as pessoas de boa fé que abriam as suas casas para aquelas reuniões. Todo aquele complexo, Kardec se ofereceu. Então, se por um lado o Espírito de Verdade veio aos homens, se apresentou, olha, estou voltando, eu estou trazendo, eu estou cumprindo o que eu me comprometi com vocês. Por outro lado, Kardec também se ofertava para essa função que era a missão dele. Essas criaturas que estavam dispostas a colaborar nessa imensa tarefa. Então a gente vê o gigantismo dessa equipe. Porque não era só a equipe que estava com Kardec. Eram todos esses que, espalhados pelo planeta, também médiuns, também estudiosos, também pessoas de boa fé, davam as condições para que esses médiuns recebessem da espiritualidade maior, pela governança do Espírito de Verdade, os ensinamentos. Dava as condições para que esses ensinamentos chegassem e que fizessem chegar até Kardec essas informações que, como uma centralização de informação e de luz, acolhiam esses dados e deixou, de uma forma organizada, didática, todo esse legado que nós vivemos, que nós estudamos e que nós temos em mãos, que são luzes por si só. Então, na verdade, Kardec se serviu do alto e foi exemplar em trazer para a gente essas informações. E a gente fica pensando como que a gente pode vivenciar o Cristo Consolador, como a gente ter certeza, como que a gente vive
O que nos garante que o nosso bem sofrer, né, o sofrer com resignação, com fé, com esperança, com gratidão, vai fazer com que a gente vivifique o que o Cristo Consolador, o que a doutrina espírita está trazendo para a gente. Divaldo Franco, em muitas de suas palestras, ele fala sobre... Ele sempre fala da mãe. Mãe é essa figura muito forte na vida dele. E ele relata que no desencarne da Dona Ana, ele falava que a Dona Ana era uma mulher muito pequena, uma mãozinha muito pequena, muito miúda, mas um espírito muito forte, muito aguerrido, muito forte realmente. Ela estava já num processo de desencarne, né? Ela teve gripe asiática, estava já num processo de desencarne, e ela diz, né, que vai voltar. Olha, meu filho, eu vou, mas eu vou voltar que eu tenho que cuidar do marido, um espírito difícil também, de uma filha que havia se suicidado. E ele disse para ela não voltar, né, para não voltar. Mas ele falou, a gente vai discutir com a mãe na hora da morte? Não discutiu nunca, né? E aí ele começa a descrever o desligamento da mãe, né, um processo muito bonito e tal. E quando ela já está desligada, ela se encontra com a Joana de Ângeles, ainda naquele local. E Joana de Ângeles relata, né, o desencarne de Francisco de Assis, muito debilitado, que teve câncer de garganta, teve hanseníase, teve uma série de coisas, né? E aquele ambiente vai sendo feito, um outro espírito muito generoso vai fazendo a leitura de um poema, vai construindo, né, aquele momento de desencarne muito tranquilo, muito sereno, né, muito calmo, muito calmo, né? E aí a Dona Ana, ela observa que naquele momento, com a fala de Joana de Ângeles, né, e que a gente sabe que quando Chico Xavier falava do jumentinho, que era o próprio corpo, ela se sentiu assim na responsabilidade de agradecer aquele corpo, de agradecer por aquela oportunidade de encarnação, né? E ela então chega perto ao corpo dela e agradece por aqueles 80 anos, 80 e alguns anos de vida, e que tanto benefícios fizeram para ela. Então ela agradece aquele corpo, pede perdão por tudo que fez, né? Se emociona, chora. E aí Divaldo ouve, ele vê e ouve tudo isso, ouve cânticos, e ele percebe que ela ouvia, né? Que ela sabia que ele a estava vendo. E ele diz para ela, eu nunca lhe abandonarei. E falou, mãe, a senhora vai receber as bênçãos do Cristo Consolador prometido por Jesus e ofertado aos eleitos. E ela fala, preocupada, filho, você é tão sozinho. Ela falou assim, mãe, eu sou sozinho? Você não tem família, não tem filha. Ele falou, eu tenho uma família tão grande. Tantos filhos, tantos sobrinhos, tantas pessoas que me amam, né? E outra coisa, mãe, eu não preciso que ninguém me ame. Eu preciso amá-los, né? Eu que tenho que ter essa responsabilidade de amá-los. E aí ela falou, ele, que nunca também o abandonaria, e realmente ele relata que nunca, em toda essa vivência dele, já tem mais de 80 anos que o Divaldo está conosco aqui, nunca, desde o desencarne dela, ela nunca o abandonou, né? E aí, quando ele está muito cansado, ele diz, quando ele está cansado, quando ele está desmotivado, ela aparece para ele e fala, Di, já orou? Quando ele está cansado, está desmotivado, está magoado com alguém, com alguma situação, ela aparece e fala, Di, já orou? E um dia ela falou para ele, Di, você já orou? Porque um dia você vai viajar na Barca de Gler. Barca de Gler é uma figura alegórica, uma figura literária. E ela falou, pode ser que você embarque na Barca de Gler e não volte. Portanto, ore. Vai viajar e pode não retornar, né? Não retornar. Essa Barca de Gler é uma metáfora que foi descrita por Monteiro Lobato. Ele fala dessa barca e desse barqueiro que estava muito roto, muito desanimado, muito entristecido, né? Então ela fala, como que nós vamos viajar nessa barca? Vamos chegar rotos, desarticulados, descrentes? Quer dizer, nós vamos desencarnar e vamos chegar
no plano espiritual de qualquer jeito, jogados, sem fé, desanimados, tristes, entregues, ou nós vamos estar fortes com fé? Então ela fala, ore. Se o momento estiver difícil, nós estamos falando do Cristo Consolador. Se o momento estiver difícil, creia no Cristo Consolador. Ore. Ore porque nós não estamos sós. Nós temos uma multidão de espíritos que nos acompanham. Uma multidão. Nós temos, como eu falei, o nosso espírito protetor. Nós temos os nossos amigos espirituais. Nós temos os nossos amores do passado, que foram pai, mãe, avô, tio, primo, vizinho, pessoas que nos amaram em vida, pessoas que nos amaram em outras vidas, em outras encarnações, que não saímos da vida, né? Em outras experiências reencarnatórias, que não nos abandonam. Então, orem. E aí Divaldo fala, né? Orem, porque este é o Consolador prometido, nós estamos nele. Nós não sabemos a nossa hora. Pode ser que a gente pegue a barca e não volte. A barca de Gler, né? Que a mitologia e que a literatura trazem para a gente como formas alegóricas, simbólicas, mas para a gente refletir sobre a vida e a morte, né? O encarne e o desencarne, né? O estar aqui e o estar num plano diferenciado, né? E ele fala, este é o Cristo Consolador. E ele falou que desde que ele compreendeu isso, ele nunca mais se sentiu sozinho. Ele falou que muitas das vezes ele sente solidão, mas nunca sozinho. Então ele reforça para a gente. Orem. Orem porque não vamos estar sós nunca. Nós podemos fisicamente nos ver solitários. Nesse momento, ontem até numa conversa online, a gente falava, cada um está na sua salinha, ou no seu quarto, ou no seu espaço de estudo, sozinho, fisicamente. Mas nós temos uma multidão, uma sombra, uma nuvem gigante de espíritos que torcem por nós. Então não podemos desistir. O Consolador prometido, ele prometeu e está ao nosso lado, ele está conosco, ao lado de cada um de nós. Diversas formas, Jesus não abandonou nunca a humanidade. Então ele nos concede pessoas boas. Ele nos concede anjos que nos guiam. Para eu estar aqui hoje falando para vocês, iniciei falando. Eu precisei que o Cássio fizesse o convite, que agendasse, que visse na agenda dele, que pensássemos o tema. Eu precisei da Laila se entendendo com essa dinâmica nova, que é essa nova forma da gente se comunicar, da gente estudar a doutrina espírita. Eu precisei, né, nós, já que eu estou falando hoje dentro do Centro Espírita Amor e Caridade, de todos que construíram o Amor e Caridade, a casa, e que mantêm, eu falei da Dona Eulália. Só um exemplo. Nós temos pai, temos mãe, temos irmão, temos amigos da doutrina espírita. Temos pessoas que não são da doutrina espírita, mas que oram por nós. Ontem uma amiga, numa conversa, ela revelava que uma vizinha, né, que não é espírita, está passando por uma situação difícil, de outro segmento religioso, pediu a ela que orasse. Pediu a ela que orasse. Então confiou, pelo exemplo que ela vivifica, a doutrina espírita. Então é isso. Nós temos o tempo todo. Nós temos o tempo todo. Lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, feito pelo Espírito de Verdade, uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, diz que são semelhantes a estrelas cadentes que vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Quem são esses? Os Espíritos do Senhor. Estão lá na abertura. Homens, irmãos amados, ele continua dizendo, estamos junto a vós, amai-vos também uns aos outros. Olha, é lindo. Olha que conforto. Ele primeiro diz, você tem espíritos do Senhor, que estão como estrelas cadentes a iluminar o caminho. Nós não estamos numa floresta escura, estranha. Nós estamos com uma iluminação gigante. Só que temos que abrir os olhos para ver. E ele falou, qual a forma? Amem, irmãos amados. Estamos juntos, amem-se uns aos outros. A dor da gente vai ser menor. O sofrimento, a aflição.
Nós estamos num processo pandêmico, um momento riquíssimo para a gente ver a vida. Vida encarnada é a vida espiritual. Vida como um todo, como um segmento ininterrupto. As encarnações são interrompidas, a vida não. Então, olhemos para esse segmento como uma grande possibilidade e esse momento especial para a gente amar. Esse é o Consolador prometido por Jesus. Chamai por Deus quando sentir vazio. Orai. Né? Vamos pensar. Olha, na leitura da página falava, pensa na vitória, na paz e na alegria. Você é capaz. A leitura inicial que a Laila fez falava sobre isso. Nós somos capazes. Clamemos a Deus naquele momento em que a gente estiver abandonado, que a gente parece que vai desfalecer. Clamemos a Deus. Nós podemos não sair da situação, mas não vamos sucumbir a ela. Vamos viver aquele momento, aquela situação, mas com paz, com resignação, com força. Vamos nos manter sobre os nossos pés, mantidos pela nossa consciência, mantidos pela força divina que vai chegar até nós, né? E quando aquela dor bater insuportável e a gente quiser desistir, não. Oremos e não vamos desistir. Nunca, nunca. Dias haverá em que pode parecer que para a gente a morte é a solução, mas não é. Ela só é quando chega no momento oportuno, quando a libélula está pronta e deixa o casulo. Está livre. Já passou pelo processo da lagarta, já passou pelo processo da transformação e está livre no tempo dela. Não a gente acelerando o tempo. Não a gente tomando atitudes indevidas. Saímos desse casulo, da escuridão, para a imortalidade. Então, na verdade, a gente tem ânsia de amor. A gente tem ânsia de ser amado. Só que quando a gente encontra realmente o conhecimento e coloca esse sentimento de Jesus em nós, a gente não se sente só. Não se sente só. É como se o amor dele adentrasse em nós, em nosso coração, e nos fizesse gigantes, fortes. Vamos confiar em Cristo quando a gente se sentir assim. Ele nunca nos deixa órfãos. Nunca. Nunca nos deixa órfãos. Sempre aparece uma solução. Eu sempre falo, se nesse momento, com calma, cada um de nós parar e fizer uma reflexão sobre a vida, sobre os momentos em que passamos por dificuldades maiores, que a gente clamou a Jesus, o que nós recebemos? Não mudou a situação, a dor não passou, mas a gente passa pela dor com mais fé, mais esperança, mais resignação. A gente consegue ver um legado maior de beleza ao nosso redor do que a dor. Então a gente para de reclamar da dor e passa a ver essa beleza que habita ao nosso redor. É isso que é a verdadeira religião. É isso que é a verdadeira vivência cristã, vivência espírita. Essa que faz com que a gente não desista. Não desista da vida, não desista da nossa missão, porque todos temos uma missão. Não estamos aqui à toa. Não caímos de paraquedas à toa. Todos temos uma missão. Quando a gente cumpre cuidar da gente mesmo, a gente já tem uma missão. Então, no momento da dor, nós temos que cuidar da gente. Vamos clamar a Deus, ajuda. E a ajuda vem. Se a gente for sensível, a gente vai perceber a proximidade desses irmãos queridos, porque vai começando a dar uma paz, uma confiança. E o coração que antes estava acelerado, serena, a respiração ofegante se acalma. A mente consegue vislumbrar saídas. E muitas das vezes o caminho que estava à nossa frente, que não estávamos vendo, fica iluminado, porque os espíritos, como focos de luz, como o Espírito de Verdade diz na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, vão estar clareando, porque eles estão clareando. A gente muitas vezes não consegue ver. Então, na verdade, é isso. Essa doutrina
que tanto nos esclarece, que tanto nos conforta, porque faz com que a gente compreenda a lógica das coisas. Então, por que ela é consoladora? Porque ela acalma o coração e ela faz com que a nossa razão consiga ver a lógica do sofrer. Porque senão desespera. Desespera muitas das vezes contra Deus. Porque como que vamos sofrer e o outro não sofre? O que que eu não fiz nada? Como que eu estou sofrendo? Até a gente entender que, na verdade, nós fazemos sim. Nós, como diz Emmanuel, ontem uma amiga me falava essa passagem, nós temos um passado não recomendado. Nós temos um passado não recomendado. Só que até a gente entender, nós temos que chegar à doutrina espírita para compreender as sucessivas vidas e entender que nós não temos um passado recomendado. Então, hoje nós colhemos as dificuldades pelas quais passamos. E encontramos com essas dificuldades em parcelas homeopáticas, porque o amor de Deus é gigante. Qualquer microbem que a gente faz, ele vai contabilizando a nossa conta. Isso vai fazendo com que, na verdade, o que a gente sofre é muito pouco perante todo o mal, toda a dificuldade que nós já causamos no passado. Então, nesse momento, o que nos cabe fazer é meditar na revelação espírita, na consolação gigante que o Consolador prometido traz para todos nós. Nos oferta de possibilidades. Né? É olhar e confiar, vale a pena confiar. Leia. Esse capítulo, eu tenho um carinho muito grande pelo Evangelho, como acredito que todos tenham, e esse capítulo em especial na minha vida, porque desde eu pequena minha mãe sempre falou, Olívia, na dificuldade abre o capítulo 6, o Cristo Consolador. E eu fazia isso quando meus filhos eram pequenos, eu os colocava para dormir lendo. Aí eles não iam entender. Olha só, o corpo é pequeno, mas eles são espíritos de longa data que não devem ter o passado recomendado, como todos nós. Então eu lia para eles e eu recomendo a eles. Filhos, no momento de dificuldade, abram, leiam. E assim, a paz começa a habitar em nós, porque a gente compreende. A gente compreende primeiramente, racionalmente. Eu não estou sofrendo à toa. E segundo, a gente compreende e começa a sentir no coração o bem-estar. A gente sente o bem-estar. E quando sente bem-estar, foi como eu falei anteriormente, a gente vislumbra saídas que no momento do torpor, no momento do desespero, a mente fica obscurecida, fica confusa. E a gente precisa serenar os ânimos para conseguir vislumbrar as saídas. Então é isso, vale a pena confiar. E se por acaso a vida não nos der aquilo que anelamos, paciência. Aceitemos a prova, pois ela nos irá redimir. Por que vamos aceitar a prova? Porque não temos um passado muito recomendável. Porque, com certeza, o indivíduo não gosta da gente porque a gente fez alguma coisa. Ou em algum momento foi irônico, ou em algum momento lançou aquela farpa, ou não foi simpático, ou virou as costas, não quis dar bom dia, boa tarde, não quis falar com a pessoa. Isso. E a gente cria uma inimizade. Vamos lembrar o que Jesus falou? Amem, irmãos, como eu vos amei. Vamos ser gentis com as pessoas, mesmo que não concordemos com ela. Como disse anteriormente, em nenhum momento Jesus colocou os discípulos ou aqueles que o seguiam contra as leis humanas à época. Ele só disse, amem, respeitem a César o que é de César. Então, as coisas terrenas, vamos viver as coisas terrenas. E as coisas que são de Deus, que são divinas, não nos percamos. Vamos amar, vamos caminhar da melhor forma, vamos divulgar o bem, vamos divulgar as palavras de consolo, de amor, de fortalecimento, pois a humanidade precisa. Né? Então vale a pena confiar. Que busquemos Jesus, que é um caminho que não tem volta. Jesus é amigo até doer. Ele é amigo sempre. Eu tenho uma amiga, ou melhor, ela já desencarnou, mas eu a tenho, né? Ela me falava sobre amizade. E ela dizia assim, amigo é aquele que come um saco de sal,
quando vai, come um saco de sal quando vem. Eu vou dizer para os senhores, comer um saco de sal não deve ser nada fácil, né? Então, o amigo é esse que está junto sempre. Jesus é esse amigo que está junto sempre. Sempre. É a nossa confiança. Ele nos ofertou os ensinamentos. Deu condições para que todo aquele gigantismo daquela equipe se reunisse no momento propício e que, pela coordenação de Kardec, trouxesse a nós, a luz da humanidade, essa quantidade de informações. Nós vamos passar muitas encarnações estudando e ainda sem compreender na sua totalidade. Então, Jesus é esse amigo até doer. Né? Que sejamos secretários, como Chico Xavier falava, as vozes do Cristo nesse mundo dos que choram. Sejamos as vozes do Cristo, não só falando, mas vivenciando. Vivenciando. Nós temos que entrar nos mercados, muitas das vezes tem fila do lado de fora pela questão da pandemia. Vamos esperar, vamos ser gentis. Vamos pensar, o que Jesus faria aqui? Cumpriria as regras. Vamos entrar com máscara, vamos respeitar o outro, no trânsito, vamos respeitar. Não vamos ser aqueles ocasionadores de problemas, sejamos gentis no trânsito. Vamos entender, trazer Jesus no coração, né? Sejamos as vozes do Cristo nesse mundo dos que choram. Nós temos que ser esse consolo. Se não consolo, é referência, exemplos de alguém que age no bem. Vamos errar, somos humanos, mas temos que ser tendentes ao bem. Emmanuel também fala. A forma nada vale, a intenção é que vale. Vamos ter intenção de fazer o bem. Não intenção de ferir, não intenção de magoar, de ignorar a pessoa porque não quer falar, ou de qualquer outra coisa. Nós estamos vivendo no mundo dos aflitos ainda. Nós somos aflitos. Nós somos sobrecarregados. Todos nós. Uns em maior grau, uns em menor grau. Uns têm muitas colheitas mais difíceis, outras nem tantas. Mas sejamos essas almas do bem. A paz começa num sorriso, como Madre Teresa fala. Quantos de nós temos sido convidados a sorrir, a levar esperança e com isso sermos transformados, ter a vida transformada em bênção? Então é isso. Quantos de nós tem um convite diário para vivermos o bem, para sermos um pouco mais gentis, sermos sorridentes? Isso não significa compactuarmos com o que está errado, porque no momento certo, Jesus nos exemplificou através daquela passagem com os vendilhões do templo, para não coadunarmos, para não sermos pacíficos com o que está sendo feito de errado. Vamos modificar. Nós modificamos de diversas formas. Nós não temos que compactuar com o que está sendo feito errado. Mas nós temos que acolher o errante. Nós temos que acolher aqueles que sofrem, né, que ainda sofrem. Então a paz começa no sorriso. E aí a gente lembra da música que eu já falei lá no começo, que acho que o Clarence estava cantando no vídeo lá do Amor e Caridade, Estrela Matutina. Né? Acendeia já sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Acenda já sua candeia e faz nascer uma nova manhã. O tempo é agora. O tempo é agora. E quando a gente, lá no futuro das nossas vidas, formos comentar, formos relembrar esse momento que agora passamos aqui no planeta, nós vamos contar com gratidão. Gratidão por Deus ter nos convidado a fazer parte da transição planetária. Isso não é qualquer coisa. Isso é muito grandioso. Porque, olha só, diz que se convida para as grandes missões aqueles que têm mais condições. Nós estamos aqui, por algum motivo. Ou como oportunidade para redimirmos o nosso passado, ou como possibilidade de, dentro da nossa missão, mesmo que pequena, construir um porvir melhor. Deixar um legado de amor, de sabedoria, de respeito,
respeito. Respeito ao outro. Que eu digo sempre, se não conseguimos amar, temos que começar a respeitar. Ou por imposição de lei, ou por compreensão de que eu não gostaria de passar pelo que eu estou infligindo ao outro. E que em algum momento isso vai retornar a mim. E a gente encerra, então, com um poema. Ele não está na sua totalidade, ele é só um trecho, mas que o Divaldo, muitas das vezes, encerra algumas palestras com esse poema. E eu leio para vocês. Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de amor, para que as noites aqui da terra fossem mais belas. Na minha pequenez, sei que não posso ser um arquipélago de astro. Deixe-me ser um pirilampo, na noite escura iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu queria ser a chuva generosa, que caindo sobre a terra reverdece o chão. Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, artista, para encantar a grandeza de tua magia. Porém me falta o astro, a poesia, a arte, a inspiração. Deixe-me apenas dizer-te, por ser bela e colorida, então nada sendo, muito obrigado, Senhor, pelos dias que vivi. Muito obrigado, Senhor, porque nasci. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Eu queria ser um jardim de flores, de todas as cores para embelezar a terra. E quando alguém passar por mim, e eu lhe perguntar, olá, como vai? E ele me interrogar, quem és tu? Eu direi, sou teu irmão. Dá-me tua mão, eu irei contigo, sou teu amigo. Então, nesse momento, que a espiritualidade amiga, que nunca nos abandona, possa nos abraçar mais fortemente, nos acolher, com mais amor. Talvez porque soframos mais nesse momento. As incertezas, as amarguras, as tristezas. Mas que eu possa me abrir a esse amor que eles devotam a nós. Que possamos estar prontos, confiantes, crentes, sabedores do seu amor, Jesus. E que possamos, não consigando ser essa constelação de estrelas, que sejamos um pequeno pirilampo a nos iluminar e a iluminar o caminho de outras pessoas, de outros irmãos queridos de caminhada. Que a sua paz se faça, Senhor. Que a sua paz se faça. Que nesse dia especial, em que o Brasil passa por uma transformação política, uma proposta de transformação política, que as suas bênçãos recaiam sobre a nossa nação brasileira, fortalecendo Ismael e sua falange de amor em cada canto desse país tão amado, desse coração do mundo, pátria do Evangelho. Para que saibamos, Senhor, delegar a responsabilidade àqueles que com amor, serenidade, cumprimento reto do dever, começarão a escrever uma nova história para a nossa nação. Uma nação tão querida de um povo tão sofrido. Mas espíritos aguerridos, comandados pelo querido Ismael, esse solo que recebeu um Francisco Cândido Xavier, que recebe o Divaldo, tantas outras almas queridas, como a irmã Dulce, como o Dr. Bezerra de Menezes, e todos esses anjos estrelares fazem com que a nossa caminhada tenha um exemplo, tenha um caminho, e que possamos seguir Jesus, caminho, verdade e vida. Muita paz. Obrigada, Senhor. Obrigada. Oramos pelo nosso país neste dia e em todos os dias. Esse país que é o nosso amor. Brasil,
Muito obrigada, Jesus. Obrigada a essa casa tão querida, amor e caridade, pela honra dessa oportunidade. Que assim seja. Assim seja. Olívia, nós queremos te agradecer com essa sua voz doce, com esse seu jeito amoroso de falar, de nos lembrar do nosso Consolador prometido, que tanto nos ampara, nos fortalece, essa luz que nos guia, né? E te desejo um ótimo dia, um ótimo domingo, e a casa agradece muito, muitíssimo pela sua palestra maravilhosa. Tá Sou bom? eu quem agradece, eu também. O Senhor agradece, meu abraço a todos dessa casa que moram no meu coração. Abraço. Então, um beijo, bom dia a Tchau, todos, tchau. um ótimo domingo. Tchau.